Estar sempre unido a Jesus. Quem diria que este seria o programa de vida de um menino nascido às portas do terceiro milênio? Um garoto como os demais, nativo da internet, que jogava videogame e não perdia a chance de estar com os amigos, mas que desde muito cedo demonstrava uma grande atração pelo céu. Com uma maturidade incomum em matéria de fé e um amor sem precedentes pela Eucaristia, recebeu a primeira comunhão quando tinha apenas 7 anos de idade. E como ele mesmo afirmou várias vezes, fez do sacramento um caminho para estar em absoluta sintonia com Deus. Ele fazia tudo o que todos os jovens fazem, mas tinha esse segredo no coração. O segredo de Jesus como a verdadeira riqueza da sua vida. É como ele falava, Jesus e a Eucaristia, em particular, como a sua autoestrada, pelo céu. Ela era um jovem que amava o céu, porque você tem que viver sobre a terra, mas com os olhos que fixam o céu é a nossa pátria. E quem pode nos dar essa possibilidade de estar no céu? Também quando estamos na terra, é Jesus e a Eucaristia. Mas o que fez de Carlo Acutis um jovem tão especial? Como explicar que um garoto dos nossos tempos, nascido nos anos 90 e rodeado de tantas facilidades, distrações da era moderna, não se deixasse influenciar por comportamentos ou ideias que o afastassem do seu verdadeiro propósito? Talvez a explicação esteja em outra frase de Carlo que acabou se tornando célebre. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. O que ele queria dizer? Que cada pessoa é um ser único e especial, mas nem todos compreendem o quanto são importantes para os planos de Deus. Carlo è diventato l'esempio di come ognuno dovrebbe essere nella propria vita. Carlo se tornou um exemplo de como cada um deveria ser na própria vida. Eu, quando era criança, o compreendia porque eu percebia. Meu melhor amigo era ele, então eu pensava que aquele fosse um comportamento geral. Em vez disso, nunca mais encontrei aquilo que o Carlo me transmitiu. E ele se transformou num exemplo para mim, para toda a minha família. Um exemplo, sobretudo, de tolerância. Às vezes acontece de a gente dizer algo pesado, de se irritar, mas eu nunca vi o Carlo irritado. Sempre o vi tolerante e alegre com as pessoas. Não tem como ele não ser um exemplo para todos nós. E non può che essere un esempio per tutti noi. Desde a infância, Carlo sempre demonstrou um forte senso de caridade, especialmente em relação aos pobres, sem-abrigo, marginalizados e idosos. Pedia à mãe que separasse as sobras do jantar para dividir com quem não tinha o que comer. Ele usava a mesada semanal que recebia dos pais para ajudar os mendigos e aqueles que dormiam ao ar livre. É como ele sempre dizia: a vida só é verdadeiramente bela se passamos a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Para o mundo atual, Carlos diz que Deus é ao lado nuestro. Para o mundo atual, Carlo diz que Deus está do nosso lado e Jesus é nosso amigo. Esta é a mensagem principal. E nos diz que encontramos Cristo na igreja através da Eucaristia e também nos pobres. O amor de Carlo por Cristo era traduzido no dia a dia pelo amor aos pobres. Ele os ajudava não apenas levando comida, mas também com o dinheiro que recebia da família. Ele juntava tudo e, no final do mês, levava até a obra São Francisco, em Milão, onde havia uma cantina para os pobres. Onde há uma mensa para os pobres. Foi por volta dessa época que o jovem deu início a um trabalho de evangelização. Com uma câmera na mão e a ideia de levar a palavra de Deus adiante na cabeça, ele começou a produzir conteúdos, que depois eram compartilhados pela internet. Mal sabia Carlo que anos mais tarde, a habilidade dele com o computador e os conhecimentos na área da informática fariam com que ele ficasse conhecido como o cyberapóstolo da Eucaristia. E como tudo que cai por aqui não tem fronteira,
as pregações desse jovem discípulo acabaram chegando bem longe. Ganharam países que ele jamais chegaria a conhecer. Convicto da própria missão, Carlo angariou seguidores de diferentes partes do mundo. Gente que buscou inspiração no testemunho do garoto e que recebeu com tristeza a notícia do falecimento dele em 12 de outubro de 2006. Vítima de uma leucemia fulminante, Carlo partiu aos 15 anos de idade, deixando um exemplo de fé que em pouco tempo daria os primeiros frutos. Uma dessas sementes brotou no coração do Brasil. O primeiro milagre que foi reconhecido oficialmente, pelo Vaticano aconteceu no Brasil, o garoto Mateus, só de 8 anos, que venceu com a ajuda do Carlos uma doença no pâncreas terrível, uma má formação no pâncreas. Interessante que aconteceu no dia 12 de outubro de 2013 em uma igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida. E que foi o mesmo dia que o Senhor o chamou para o céu, no dia 12 de outubro de 2006. O milagre operado em 2013 foi crucial para o processo de beatificação de Carlo, autorizado no mesmo ano pelo Vaticano. Em 2018, o jovem foi oficialmente declarado venerável, título que a Igreja concede àqueles que apresentam virtudes cristãs em grau heróico. Atestada pelos médicos em 2014, a cura do menino brasileiro foi reconhecida como milagre pela Santa Sé em 2019. No mesmo ano, o corpo de Carlo foi transferido de Piemonte para a cidade de Assis. Quando tive esta possibilidade de colocar o corpo de Carlo na igreja, eu não tive dúvida. Carlo tem que estar aqui no Santuário do Despojamento, onde o jovem Francisco fez esse gesto tão profético de se despojar de tudo para dizer ao mundo, para falar que Jesus era o seu tesouro, não mais o dinheiro do pai Pietro de Bernardone. O verdadeiro dinheiro da nossa vida é o tesouro de Jesus. A urna que repousa em silêncio no santuário foi aberta para a contemplação dos fiéis na época da beatificação. Devido à ação do tempo, o corpo passou por um tratamento especial. O rosto e as mãos de Carlo, por exemplo, receberam um revestimento em silicone. Todo o resto permanece intacto. A aparência dele é de quem dorme um sono profundo e tranquilo. Um beato sem manto ou túnica, de moletom e calça jeans. Carlos aparece como uma grande luz, um grande farol, e agradecemos muito a Deus por isso, porque estamos falando de um jovem da era digital. Então isso para nós é muito importante. Estamos falando de um jovem dos séculos, quem sabe quantos séculos atrás, mas um jovem que está demonstrando que é possível viver a santidade nesse tempo. Muito bonito também essa coincidência, essa providência de que no lugar onde Francisco se despojou de tudo, Carlos, que amava dizer não eu, mas Deus, esteja aqui, porque Deus estava no primeiro lugar na sua vida. Ele já era preenchido desse amor de Deus, conheceu esse amor desde cedo e isso fez a grande diferença na vida dele. A beatificação de Carlo aconteceu na Basílica Superior de Assis em 10 de outubro de 2020, mesma data em que ele faleceu e que também coincide com o primeiro milagre atribuído à intercessão do jovem. Com acesso contingenciado devido às medidas sanitárias impostas pela pandemia de coronavírus, cadeiras e telões foram instalados do lado de fora para que os devotos pudessem acompanhar a celebração. Para evitar o traslado do corpo, apenas uma relíquia de Carlo foi levada pelos pais até o altar. Naquele dia, católicos do mundo inteiro acolheram o jovem beato, que com seu carisma trilhou o caminho da santidade. La santità è qualcosa che riguarda tutti noi. Tutti siamo chiamati a essere santi. A santidade é para todos nós. Todos somos chamados a sermos santos. Claro que Carlo pode ser um ponto de partida para cada um de nós, mas a santidade é para todos. Jesus ama a todos e criou todos como seus filhos especiais e únicos. Pensemos nas impressões digitais, como dizia Carlo. Cada um tem a sua, diferente dos demais. É um sinal de que todos somos chamados.
São Francisco de Assis, por exemplo, respondeu a esse chamado. E hoje, São Francisco e Carlo são uma motivação para jovens de todo o mundo e para todas as pessoas que querem começar a colocar Cristo em primeiro lugar nas suas vidas. Vogliono veramente cominciare a mettere Cristo al primo posto nella loro vita. Para chegar ao alto dos céus e estar lado a lado com Francisco, Carlo precisa ter um novo milagre reconhecido pela Santa Sé. É o rito determinado pela Congregação para a Causa dos Santos para que o adolescente seja canonizado, algo que Carlo mostrou estar ao alcance de cada um de nós usando a regra mais básica da matemática. Como ele mesmo dizia, a santificação não é um processo de adição, mas de subtração. E ainda soprou a fórmula: menos espaço para nós e mais espaço para Deus. Que assim seja, Carlo Acutis.